Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem até a fronteira do que conhecemos para investigar alguns fenômenos que, olha, simplesmente desafiam a nossa compreensão e a nossa imaginação. Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar a gente hoje. Vamos abrir 3 arquivos de caso, sabe? Sobre lugares e eventos que nos fazem questionar as próprias leis da natureza como a gente acha que conhece. Então se preparem. Vamos explorar 3 fronteiras bem diferentes. Um abismo lá no cosmos, uma fúria adormecida aqui debaixo dos nossos pés e as profundezas mais esmagadoras do nosso próprio mundo. A jornada começa agora. Ok, vamos começar. Nosso primeiro arquivo de caso nos joga direto no maior mistério cósmico que existe. Uma entidade tão poderosa que nem a luz, a coisa mais rápida do universo, consegue escapar dela. O buraco negro. A pergunta é, o que de fato aconteceria se algo ou alguém caísse num buraco negro? A resposta para isso revela um dos processos mais bizarros e, francamente, aterrorizantes de todo o universo. A primeira pista para a gente desvendar esse mistério todo está na sua força principal. A gravidade de um buraco negro, não é nada parecida com a que a gente sente aqui na Terra. É uma força absoluta, um poder tão, mas tão imenso que chega a distorcer o próprio tecido do espaço e do tempo ao redor dele. E aqui está o famoso horizonte de eventos. Pensem nele como se fosse a beirada de uma cachoeira cósmica gigantesca. Antes de chegar ali, a fuga, em teoria, ainda é possível. É como um barco que ainda consegue virar e remar contra a correnteza. Mas depois que se cruza essa linha, aí já era. Não tem mais volta. A correnteza do espaço-tempo te puxa para sempre. E aqui está a resposta para o nosso mistério. O campo gravitacional é tão extremo que ele puxa a parte da frente de um objeto com muito mais força do que a parte de trás. Essa diferença de força estica o objeto na vertical e comprime na horizontal, basicamente desfazendo-o em um fio de átomos. Sim, como um fio de espaguete, um destino completamente surreal. Agora, vamos fechar nosso arquivo cósmico por um instante e voltar para casa, para a Terra. Nosso segundo caso investiga uma ameaça que não está a anos-luz de distância. Não, ela está adormecida, quietinha, bem debaixo da superfície do nosso planeta. Essa é uma pergunta com consequências globais, sérias. A gente não está falando de um vulcão comum, não, mas sim de uma força da natureza capaz de alterar o clima do planeta inteiro e, com isso, o curso da civilização como a gente conhece. E olha, isso não é só uma hipótese. A fonte que a gente analisou aponta para um exemplo bem concreto e famoso, Yellowstone, lá nos Estados Unidos. Ali, debaixo daquela paisagem maravilhosa, existe uma caldeira vulcânica gigantesca. Um supervulcão que já entrou em erupção antes e que está esperando. O impacto seria uma reação em cadeia. A erupção em si já seria devastadora, claro, mas os efeitos que viriam depois seriam ainda piores. Uma nuvem de cinza gigantesca bloquearia a luz do sol, causando o que chamam de inverno vulcânico. Isso levaria ao colapso da agricultura no mundo todo e, a um impacto profundo na humanidade. Para o nosso último arquivo de caso, vamos sair da fúria ardente que vem debaixo da Terra para a pressão esmagadora das profundezas do oceano. Vamos mergulhar no lugar mais misterioso e talvez o mais inacessível do nosso próprio planeta. A maior parte do nosso planeta é coberta por oceanos, certo? E as suas profundezas ainda são menos exploradas do que a superfície da Lua. É impressionante pensar nisso. Então, o que será que existe num ambiente tão extremo assim? O local da nossa investigação final é a Fossa das Marianas, lá no Oceano Pacífico. É basicamente um desfiladeiro debaixo d'água que representa o ponto mais fundo que a gente conhece em qualquer oceano da Terra. Para a gente ter uma noção do que isso significa, essa profundidade é maior do que a altura do Monte Everest. Se a gente pudesse pegar a montanha mais alta do mundo e colocar dentro da fossa, o pico dela ainda estaria coberto por mais de 1 quilômetro de água. É muita coisa. Mas a profundidade é só uma parte do mistério. O ponto crucial aqui é a pressão. Lá embaixo, a pressão da água é mais de 1000 vezes maior do que a gente sente aqui na superfície. É o equivalente a ter dezenas de aviões jumbo empilhados em cima de uma única pessoa. Uma força absolutamente esmagadora. E é assim que nossa investigação se encerra. Em um mundo que parece de outro planeta, mas que está aqui mesmo, no nosso. Um lugar de escuridão total, frio extremo e uma pressão que dita absolutamente todas as regras. Um verdadeiro abismo na Terra. Então, depois de investigar esses 3 casos tão diferentes,
O que a gente aprendeu? O que é que conecta um buraco negro, um supervulcão e as profundezas do oceano? O elo comum entre todos eles é a existência de limiares, de fronteiras onde as regras do nosso mundo, como a gente conhece, simplesmente deixam de valer. Todos eles mostram o poder que a natureza tem de criar realidades extremas. Eles operam em escalas de força que a gente mal consegue compreender, e cada um tem o seu próprio ponto de não retorno, nos forçando a redefinir os limites do que achávamos que era possível. No final das contas, esses arquivos de caso não são só curiosidades. Eles são um lembrete de que o universo e o nosso próprio planeta ainda guardam muitos reinos de puro mistério. Eles mostram que sempre existe uma nova fronteira para cruzar, uma nova profundidade para explorar. O que mais será que existe por aí, esperando para desafiar tudo o que a gente sabe?